Intensificando os cuidados para a prevenção do contágio da Covid-19, nossas palestras passarão a ser transmitidas direto da casa dos expositores, preservando e cuidando da saúde de todos. Mas permaneceremos conectados, lar a lar, em prol da divulgação do Espiritismo. Assista agora mais uma exposição doutrinária da Casa Espírita Fraternidade. Queridos irmãos, este é um momento especial. Este é o momento em que nós vamos realizar as nossas irradiações. É o momento em que todos nós unidos, dando aquilo que nós temos de bom e de melhor em nós, em forma de energia positiva, de fluidos renovadores, nós estamos colaborando com esses amigos espirituais, responsáveis por este trabalho, para a prática da caridade, fortalecendo e amparando os nossos irmãos que neste momento necessitam deste apoio. Que nossos pensamentos se dirijam aos nossos lares, passando por cada cômodo, levando a paz, a união, a compreensão, a tolerância, o amor a todos que lá residem, retirando de lá todos os pensamentos deletérios, negativos, aflições, ansiedades, e que esta energia boa, Pai amado, se estenda aos lares ao nosso derredor, aos lares dos demais parentes, dos amigos, aos lares de todo o planeta. Que o amparo se faça presente aos irmãos que erraram contra o seu próximo e contra a sociedade, nessa existência ou em existências anteriores, e hoje encontram-se privados de sua liberdade, sejam em cadeias, presídios, casas de recuperação de menores infratores. Que o arrependimento visite seus corações e novas resoluções sejam tomadas, transformando suas vidas de um peso para a sociedade em ombros fortes que ampararão outros irmãos no amanhã. Que essa energia boa alcance os nossos pequeninos que iniciam nova oportunidade no corpo físico, sejam nos lares, em abrigos para menores abandonados, em escolas, colocando ao seu lado pessoas que lhes deem a sustentação necessária para os amparar e lhes dar um bom exemplo a seguir. Pai amado, ampara também os nossos idosos neste período de seu aprendizado sobre a terra, tendo eles também o braço forte que os amparará nas suas necessidades. Fortalece aos irmãos que se sentem abandonados, moradores de rua dentro dos lares, sem o pão do corpo ou com a sensação de solidão. Que o brilho da esperança ilumine todo o seu ser. Que o nosso coração possa abraçar nossos irmãos que estão em desequilíbrio mental, seja em manicômios, em clínicas psiquiátricas. Sustenta, Pai amado, os nossos irmãos que passam pela provação da doença, seja nos lares e em hospitais. Que suas dores sejam diminuídas, que seu ânimo se renove, para que seus espíritos se libertem das razões de seus sofrimentos. Que a luz do Pai Maior recaia sobre os obsessores e os obsediados, encontrando ambos o caminho do perdão mútuo e da renovação íntima. Aos nossos irmãos que não conseguiram enfrentar as dificuldades da vida física e optaram pela porta do suicídio. Ampara o Senhor da vida, para depois que saudarem suas dívidas, sejam mais fortalecidos, sejam abençoados, com nova oportunidade na carne, e aí sim saibam valorizar a vida. Dai força, coragem e ânimo aos irmãos que não estão conseguindo o seu ganha-pão, para se sustentar e sustentarem sua família. Que a aflição seja minorada e que a beneficência, a caridade ilumine o coração dos irmãos que têm condições de prestar o auxílio necessário neste momento, estendendo a mão em forma de pão. Amparai os irmãos que detêm o poder em suas mãos, sejam governantes, empresários, para lutarem pelos mais vulneráveis, diminuindo a dor que a miséria e o descaso trazem ao irmão necessitado. Pedimos a magnetização das águas nas casas, nos prédios, sendo ali colocada a medicação para os nossos corpos e nossas mentes.
Pai de amor e de bondade, neste momento único pelo qual o planeta Terra está passando, pedimos, Senhor, que tenhamos sabedoria para aprendermos as lições que se fazem necessárias a cada um de nós. Que nosso orgulho e nosso egoísmo cedam lugar à humildade e à caridade em nossos corações. Que nosso amor possa envolver aos irmãos que estão desencarnando em tão grande quantidade, para que retornem à verdadeira vida em paz e tranquilidade, consolando igualmente os seus parentes, os parentes daqueles que passam pela doença, a fim de terem a devida compreensão que os aliviará neste momento de sofrimento. Agradecemos, Pai amado, do fundo de nossas almas, pela oportunidade que se faz presente neste momento de fazermos a nossa parte nesta caravana de luz. Que assim seja. Saudações, irmãos. Nós estamos aqui para o trabalho de hoje, ainda nessa versão virtual, mas que não deixa de ser importante, porque ela está aqui para levar aos irmãos, né, um pouquinho mais sobre essa doutrina tão esclarecedora que tanto nos ampara. E o tema que nós vamos trabalhar hoje é a nossa busca pela maturidade. E esse assunto, ele vem retratado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, e também numa obra do Raul Teixeira, que se chama Todos Precisam de Paz na Alma. E para introduzir o assunto desse estudo, o que significaria essa maturidade, né? O que é a maturidade? Então, a maturidade, ela é a nossa busca por um estágio adulto, buscando uma condição de plenitude, no nosso caso aqui, uma plenitude, uma maturidade, ou então um estágio adulto espiritual. E para que a gente busque e consiga chegar nesse estágio adulto, nós devemos ser capazes de algumas coisas. Dentre elas, identificar qual é a nossa razão de viver, os nossos objetivos, o que nós estamos fazendo aqui, ou como nós enfrentamos as dificuldades da vida, entre outras coisas. E Raul Teixeira nos traz na obra dele que é muito triste ver alguém, né, um irmão nosso, utilizar do seu corpo físico durante anos e anos de existência, sem ter a menor noção do que está fazendo aqui. E que, infelizmente, é grande esse número de irmãos que se encontram nesta condição. Quase sempre são criaturas, e aqui eu trago as palavras do Raul, que vivem ou que cresceram num caldo insosso de imaturidade. São pessoas que aprenderam que a vida se resume mais às festas, às roupas, aos penteados que estão na moda, ou aos esportes, ao time que está ganhando no momento, né? Pessoas que muitas vezes focam mais na sua figuração social do que em qualquer outra coisa. Infelizmente, por viverem desta forma, essas pessoas, elas permanecem assim na periferia da sua existência, na casca da sua existência, elas não se aprofundam, elas não mergulham na polpa da vida e acabam ficando sempre naquela parte mais superficial, né, da existência enquanto a vida vai passando. Por outro lado, nós também encontramos aqueles irmãos que não dão muita bola para essa questão social, essa questão de se mostrar, irmãos que se preocupam basicamente em trabalhar, mas para acumular dinheiro e consumir enlouquecidamente. Então, aquele irmão trabalha, recebe a sua remuneração e meio que para preencher um vazio, vai lá e compra coisas muitas vezes totalmente desnecessárias. Também temos aqueles irmãos que trabalham, não consomem, acumulam uma vida inteira de trabalho, né, em posses ou em dinheiro, enfim,
e no fim não sabem sequer o que vão fazer com isso. Então, de que adiantou tudo isso, né? De que adiantou essa existência toda com este foco, sem poder ampliar, ou sem que, ok, eu estou trabalhando, a lei de trabalho é uma lei divina, eu preciso da remuneração porque eu preciso manter-me vivo em condições dignas, eu preciso ser capaz de gerar a minha subsistência, mas eu não fiz nada além disso. E o tempo vai passando e eu vou levando assim, porque eu acho que a vida é assim mesmo. Eu não me pergunto, eu não paro para refletir aonde que esse estilo de vida está me levando. E muitas vezes eu fico caminhando às cegas. Literalmente, como deixa a vida me levar. Né? E não é assim que deve ser. Nós precisamos, nessa vida corrida que nós temos, nesse cotidiano cada vez mais caótico, onde muitos de nós nos encontramos, nós precisamos sim fazer uma pausa nesse momento agitado da nossa vida diária e nós precisamos olhar com atenção, fixamente, para aquilo que nós estamos fazendo. Então, eu estou lá no meu trabalho, alucinadamente, com os meus afazeres na minha casa, com a minha família, mas tem que ter um momento onde eu diga, vamos analisar, vamos averiguar o que eu estou fazendo. Existe um sentido lógico para a maneira como a qual eu estou conduzindo a minha vida? Ou eu estou jogando fora o tempo precioso desta minha existência, que é uma oportunidade reencarnatória para o meu melhoramento? Então, eu não posso viver inconscientemente. Para tudo aquilo que nós fizermos ou deixarmos de fazer, nós devemos buscar um sentido claro ou uma razão ponderável de ser para aquele ato. Claro que, trazendo isso, não é que nós devemos ir para o lado exagerado e procurar motivações filosóficas para qualquer coisinha boba que nós formos fazer. Como, por exemplo, eu vou tomar um sorvete ou vou ali na padaria buscar um pão, não porque filosoficamente estava escrito que hoje eu deveria ir ali comprar o pão. Não, não é isso. Mas quando nós nos deparamos diante de situações importantes da nossa vida, onde nós devemos tomar certas decisões que acarretarão certas consequências, nós temos sim que parar e buscar uma razão, uma explicação lógica para aquilo que eu estou fazendo. Nós devemos, então, procurar encontrar e compreender os motivos pelos quais Deus me colocou neste mundo, neste contexto, nesta cidade, neste tempo presente, no meio desta realidade em que eu me encontro. E quando eu faço esta análise deste local onde eu vivo, com quem eu vivo, eu reencarnei nesta família, eu tenho este filho, este pai, eu vou começar a entender, vou buscar esse entendimento, né? E vou ver que eu não posso viver ao sabor da minha própria sorte, que a minha estadia no plano terreno, ela é muito importante para que eu me deixe viver assim, ao léu, ao Deus dará, né? Como a gente diz. Então, quando eu tenho um pouquinho de conhecimento, ou eu busco um pouquinho de conhecimento dentro do que a doutrina nos traz, eu começo a compreender por que eu estou aqui, por que eu nasci neste lugar e não no outro lugar, por que eu tenho esta família e aquele lá tem outra família, por que eu nasci num certo contexto social e o meu semelhante nasceu em outro. Então, tudo isso tem um motivo e tem um porquê. E nessa busca pela maturidade, uma coisa que eu falei antes, mas que agora vou reforçar, é que nós devemos olhar para dentro de nós. Então, buscar a maturidade é um dos primeiros passos, né? O autoconhecimento, na verdade, é um dos primeiros passos
que nós temos que dar na busca por essa maturidade. Então, olhar para dentro de nós. Então, é através deste movimento de olhar para mim mesmo, né? Onde eu saio daquela casca que eu falei antes e eu me aprofundo, eu mergulho de cabeça na polpa da minha existência, no âmago do meu ser. É neste momento que eu vou conseguir identificar aqueles elementos que eu devo modificar. Quando eu faço isso e eu começo a prestar atenção nesse tipo de movimento e de análise que eu preciso fazer, eu estou saindo de uma infância espiritual e eu estou migrando para uma maturidade. Eu vou começar a observar, bom, essas arestas eu preciso lapidar e eu preciso cultivar estas virtudes. E isso vai sendo acumulado na minha bagagem espiritual para quando eu retornar à pátria espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. E iniciando essa busca, esse movimento, esta análise, como eu estava falando antes, o que é necessário? Nós precisamos, inicialmente, examinar e interpretar a minha vida terrena. Ok. Mas aí eu posso me fazer direcionar a mim mesmo, né, certos questionamentos. Por exemplo, eu sou capaz de focar a minha forma de agir e de ser na minha vida espiritual? Ou seja, aquilo que eu faço aqui, neste momento, eu estou pensando nas consequências, nas repercussões que vão ter essas minhas atitudes lá no plano espiritual? Ou seja, com isso, eu já compreendi que esta minha existência, que esta minha oportunidade reencarnatória, ela não é nada mais do que uma passagem? Então, quando eu começo a prestar atenção a esses itens, a essas perguntas, a essas reflexões, eu estou buscando, eu estou atingindo a minha maturidade espiritual, porque eu estou entendendo que a minha vida não é esta aqui. Aqui é o meu momento de passagem terrena, aonde eu estou botando à prova aqueles conhecimentos que eu adquiri antes do meu retorno, antes do meu reencarne. E eu estou nesta existência, trabalhando as minhas imperfeições, cultivando novas virtudes e qualidades para eu continuar o meu processo evolutivo. Então, essa coisa de deixa a vida me levar, depois eu vejo, isso não é uma característica de maturidade, né? É muito o contrário. Então, quanto a esses questionamentos que eu trouxe antes, né? Dependendo da resposta que eu encontrar a essas perguntas, eu vou ser capaz de chegar a certas interpretações e conclusões. Por exemplo, aquelas dificuldades que me chegam, os percalços, as tribulações, os tropeços, né? Eles não são nada mais do que instrumentos que testam a minha paciência, a minha tolerância, a minha perseverança, a minha resignação. E dependendo do quem vai determinar a forma como eu vou reagir frente a essas dificuldades é o meu grau de maturidade. Se eu sou maduro, eu vou reconhecer que essas tribulações são somente um instrumento para me testar. Se eu ajo de forma imatura, eu não me conformo, eu começo a sentir raiva, desespero, sentimentos ruins, eu não consigo lidar com aquilo. Então, é bem diferente uma atitude madura de uma atitude imatura. E exemplos de situações que podem nos testar, que agora a gente pode usar novamente o livro do Raul para embasar, são situações assim, ó, por exemplo, gente, divertimento, o dinheiro versus o sexo, a ofensa versus a vingança, as vaidades, o fato de eu me vangloriar achando que eu sou a melhor das criaturas, a mais inteligente, a mais esperta, a mais bonita.
Então, são uma série de coisinhas, de situações que vêm perante nós para literalmente nos testar. Então, a primeira delas que Raul nos traz em relação a divertimento, dinheiro e sexo, ele traz assim, que nenhuma pessoa é impedida de buscar aquelas coisas que lhe causem bem-estar, satisfação, alegria. Porém, o que nós não podemos esquecer é que, enquanto nós buscamos o prazer, é que a nossa condição de vida terrestre não comporta um prazer interminável, hipertrofiado, inchado, como se ele fosse o único propósito da nossa existência. Então, a busca da alegria e do prazer, ela vai ser coincidente com a busca, com a nossa busca de Deus, que Ele sim é a fonte suprema de todas as alegrias, fundamento de todo o júbilo. Então, ainda assim, mesmo diante da consciência de que nós não podemos usufruir de uma felicidade plena, completa, perfeita neste planeta, nós temos sim o dever de caminhar em busca de viver da melhor forma possível, por que não? Na doutrina não condena isso. Também nós não podemos maldizer o dinheiro ou o sexo, porque o dinheiro, ele é o quê? Fruto da lei de trabalho. O dinheiro circula na sociedade, é através dele que nós buscamos nos manter com saúde, nos alimentando, com a nossa moradia, tendo condições de nos locomovermos, vivermos em condições dignas sempre que possível. O sexo, por exemplo, ele significa a presença do Pai Criador, e é através dele que nós conseguimos nos perpetuar. Então, o dinheiro e o sexo, eles podem sim contribuir com o progresso do mundo, só que eles precisam ser equilibrados. E quando nós não temos maturidade, fica muito difícil encontrar esse equilíbrio. Então, nós precisamos mensurar e dar a esses dois elementos o lugar que cabe a eles. Nem um pouco a mais. Então, nós temos que saber usar o nosso dinheiro de maneira inteligente, fazendo a caridade material também. A nossa libido tem que ser direcionada para que ela nos torne dignos e cooperadores com a divindade. Então, nós podemos concluir que com a devida maturidade, nós conseguiremos usufruir de tudo de bom que nos chega, sem que nós pendamos para o lado do exagero, ou sem que nós nos percamos, né, e que acabemos por nos desviarmos do nosso percurso evolutivo. E agora, falando um pouquinho sobre críticas e vinganças, será que nós somos maduros quando nós recebemos críticas ou ofensas? É outro exemplo que o Raul nos traz. Então, como nós nos sentimos lisonjeados quando nós recebemos um elogio? Não é verdade? Mesmo que a gente não mereça 100% aquele elogio. Não importa nem de quem veio o elogio, a gente gosta, a gente pega aquele elogio pra gente. Mas assim, em vez de um elogio, vem uma crítica. Será que eu vou aceitar da mesma forma? Será que eu vou levar de boa? Pode ser, muitas vezes, uma crítica construtiva e verdadeira. Mas muitas vezes eu fico melindrado. Eu me ofendo. E aí eu mostro quanto eu ainda sou imaturo. Ao passo que se eu fosse uma pessoa madura, eu iria lá e agradeceria a pessoa que me criticou, porque ela está me mostrando um ponto aonde eu preciso melhorar. Mas não, eu faço que nem uma criança mimada que não ganhou o brinquedo que ela queria. E quando nós falamos em vingança, então, antes de tudo, nós devemos ter muito claro dentro de nós mesmos que quanto mais nós nos aproximarmos da expressão olho por olho, dente por dente, né, da lei de Talião, como dizem, mais eu estou me afastando dos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, não é por aí. Uma pessoa que sente vingança
após ter se sentido ofendida, né, porque recebeu uma crítica, ela precisa urgentemente transformar a sua própria intimidade, aprendendo a refletir, a compreender, para então perdoar. E quando ela chega nesse estágio, nós conseguimos observar que ela está dando sinais de amadurecimento, saindo daquela infância emocional que muitos de nós ainda nos encontramos. Então, a vingança, ela é um recurso de quem ainda não sabe, infelizmente, né, dialogar, argumentar de maneira sadia, refletir, pedir desculpas, né, pedir desculpas. Além disso, a vingança ela é muito mais tóxica para o vingador do que para aquela pessoa que é o alvo da vingança. Então, a pessoa se sente ofendida, ela vem aquela mágoa, ela começa a alimentar aquele tipo de sentimento ruim, que acaba meio que viciando, né? E nada vai resultar além de envenenar os próprios fluidos daquela pessoa. E muitas vezes ela adoece. Existem diversas patologias que nascem do sentimento de vingança. Então, enxaquecas, dores de coluna, disfunções cardiovasculares, vai depender do grau de envenenamento fluídico dessa pessoa. Isso que Raul Teixeira está nos trazendo. Então, uma forma que nós temos para combater isso é trabalhar em nós mesmos a aceitação de uma crítica. Então, se nós, porventura, um dia recebermos uma crítica sem propósito, a nossa testemunha é a nossa consciência que está tranquila. E o nosso melhor advogado será Jesus Cristo. Então, eu aprendo a perdoar, eu amadureço, eu preservo a minha saúde fluídica e, consequentemente, estarei preservando o meu corpo físico. Quando eu me sinto ofendido, eu não vou brigar, mas eu vou ser maduro, vou aceitar a crítica, vou orar pelo perdão do meu ofensor e para o meu próprio perdão. Então, a maturidade, ela pode ser atingida de várias formas. Então, esses percalços, esses obstáculos que nos apresentam, né? Eles estão aqui para nos testar, desculpem, mesmo até para buscar esta maturidade tão necessária e que muitas vezes nos encontramos muito distantes ainda. E agora, para encaminhar as nossas conclusões, né? Quando eu atinjo, né, conforme nós falamos anteriormente, quando eu atinjo uma certa maturidade, onde eu sou capaz de compreender e aceitar as agruras da vida com mais serenidade, resultando assim numa calma de espírito e atenuando as amarguras, né? Quando eu consigo fazer isso, eu consigo perceber que eu estou atingindo a maturidade. Então, essa maturidade, ela vem da crença na vida futura, no entendimento que eu estou aqui de passagem, no autoconhecimento, no olhar para mim mesmo e identificar aquilo que eu preciso mudar, eliminar da minha vida e aquilo que eu preciso adquirir para que quando eu passe pelo desencarne, eu vá para esta nova morada mais maduro e melhor do que como eu cheguei. Então, eu estou vivendo, sim, aqui no presente, mas eu estou já olhando para o futuro, me preparando. Então, aquele irmão mais imaturo, espiritualmente, ele vai focar onde? Pensamentos na vida terrena. Ele não vai pensar na vida futura. Ele vai se preocupar com os bens terrenos, com o aqui e agora. Eu quero hoje. Quando não digo eu quero para ontem, né? Muitas vezes. E nós, quantas vezes nós acabamos nos comportando assim, como uma criança imatura? Onde eu só quero o aqui e o agora. Quantas vezes eu podia ter agido de forma mais madura e mais adulta espiritualmente e eu não fiz? Eu nem me dei conta. Porque muitas vezes eu não paro para fazer essas reflexões e fazer essas observações. Então, maturidade, gente, é a busca
pelo equilíbrio. Nós devemos encarar a vida terrena com os olhos voltados para a vida futura. Nós então aí nos daremos conta de que grandes e pequenos, nós estamos todos no mesmo barco e que a humanidade, assim como as estrelas, se perdem na imensidão do universo. Nós somos um grãozinho de areia, ou às vezes até menos. Então, buscar a maturidade, essa frase é muito importante, é a busca do equilíbrio dentro de nós. É saber dosar, buscar a paz da nossa alma e do nosso espírito, tendo a certeza de que seremos sempre amparados pelo Mestre Jesus, porque Ele é todo amor, Ele nos ama, assim imperfeitos como somos. Pai de amor e de bondade, agradecemos, Senhor, pela oportunidade que se faz presente. Te agradecemos em primeiro lugar pela oportunidade de vida que temos na presente existência. Agradecemos, Senhor, pelo teto sobre a nossa cabeça, pela nossa cama confortável, pelo alimento em nossa mesa, pelo nosso ganha-pão. Te agradecemos pela saúde que temos, pela família que nos proporcionaste ter. Te agradecemos, Senhor, pela proteção recebida, por tudo aquilo que permeia a nossa existência, inclusive pelas dificuldades, pois são elas os desafios que nós precisamos enfrentar e vencer. Mas acima de tudo, Pai amado, dai-nos a força, o ânimo e a coragem para podermos empreender a nossa vida de uma maneira correta, sendo justo, amorosos, caridosos. Ilumina, Senhor, o nosso caminho, para que possamos sermos felizes e ajudar os nossos irmãos a também serem felizes. Que a tua luz, que a tua paz, que o teu amor esteja dentro de toda a vossa criação. Que assim seja.